Olá, sejam todos bem-vindos no canal A História dos Famosos. Já peço que se inscreva no canal, compartilhe, comente e deixe seu like. E agora vamos para o vídeo. A história da Princesa Isabel, também conhecida como Dona Isabel, é uma parte importante da história do Brasil. Ela foi uma figura crucial na luta pela abolição da escravidão no país e desempenhou um papel significativo na transição do Brasil para a República. Esta história completa da Princesa Isabel abordará sua vida desde o nascimento até sua morte, destacando seus principais feitos e seu impacto na história do Brasil. Dona Isabel de Bragança, Princesa Imperial do Brasil, nasceu em 29 de julho de 1846, no Rio de Janeiro, Brasil. Ela era a filha mais velha do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Dona Teresa Cristina. A Princesa Isabel, como era amplamente conhecida, desempenhou um papel notável na história do Brasil, sendo mais lembrada por seu envolvimento na abolição da escravidão no país. A infância da Princesa Isabel foi marcada pela sua educação cuidadosa e rigorosa. Seu pai, Dom Pedro II, era um culto monarca e visionário que o incentivava a buscar o conhecimento. Ela estudou uma variedade de disciplinas, incluindo história, literatura, música e idiomas. Além disso, recebeu uma educação religiosa sólida, sendo profundamente católica ao longo de sua vida. Em 1864, aos 18 anos, a Princesa Isabel casou-se com Gastão de Orléans, Conde d'Eu, um membro da família real francesa. O casamento teve implicações políticas e diplomáticas significativas, fortalecendo os laços entre o Brasil e a França. O feito mais notável de Princesa Isabel foi sua atuação na abolição da escravidão no Brasil. O país era uma das últimas nações do mundo a ainda praticar a escravidão, e a Princesa Isabel se destacou como uma figura central na luta pela sua abolição. Durante a década de 1870, a princesa começou a demonstrar um interesse crescente na questão da escravidão. Ela pressionou seu pai, o imperador Dom Pedro II, e seu governo a tomar medidas mais decisivas para acabar com essa prática desumana. Ela também foi influenciada por suas crenças religiosas e pela crescente pressão internacional contra a escravidão. O processo de abolição foi gradual. Em 1885, a Princesa Isabel assinou a chamada Lei do Ventre Livre, que declarava que todos os filhos de escravos nascidos após os dados da lei seriam considerados livres. No entanto, isso foi apenas um primeiro passo. O momento mais importante ocorreu em 13 de maio de 1888, quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que decretou a abolição completa e imediata da escravidão no Brasil. Foi uma ação calorosa e histórica que libertou mais de 1 milhão de pessoas da escravidão. A assinatura da Lei Áurea foi recebida com uma mistura de alegria e resistência. Muitos abolicionistas e ex-escravos comemoraram a libertação, enquanto proprietários de escravos e conservadores se opuseram fortemente à medida. A Princesa Isabel foi alvo de ameaças e pressão de grupos pró-escravidão, mas ela se firmou em sua determinação. Embora a Princesa Isabel tenha conquistado o apoio dos setores da sociedade brasileira pela abolição da escravidão, sua atuação também desempenhou um papel indireto na queda da monarquia brasileira. A elite republicana viu a monarquia como antiquada e incompatível com os ideais de igualdade e liberdade. Além disso, a princesa era vista como uma figura política influente, o que preocupava os republicanos. Em 15 de novembro de 1889, menos de 2 anos após a assinatura da Lei Áurea, um golpe militar liderado por Marechal Deodoro da Fonseca tirou o imperador Dom Pedro II, encerrando o período monárquico e proclamando a República. A Princesa Isabel, que esteve na Europa na época, não conseguiu intervir para salvar a monarquia. Após a proclamação da República, a Princesa Isabel e sua família viveram no exílio na França. Eles se estabeleceram em Paris e viveram uma vida relativamente tranquila, apesar da perda de seu status político e da fortuna da família. Durante seus anos de exílio, a Princesa Isabel continuou a se envolver em causas humanitárias e beneficentes, especialmente aquelas relacionadas à educação e à caridade. Ela também manteve correspondência com amigos e apoiadores no Brasil. A Princesa Isabel só retornou ao Brasil em 1921,
após 32 anos de exílio, para uma recepção calorosa de seus simpatizantes. Ela viveu seus últimos anos no país, mas em situações muito diferentes das que havia conhecido antes de sua partida. Dona Isabel morreu em 14 de novembro de 1921, aos 75 anos, em sua casa no bairro de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ela foi sepultada ao lado de seu marido, o Conde Deu, em uma cerimônia solene. O legado da princesa Isabel no Brasil é marcado principalmente pela abolição da escravidão. Ela é lembrada carinhosamente como a Redentora por sua contribuição fundamental para a libertação de milhões de pessoas da escravidão. No entanto, o seu papel na queda da monarquia também é lembrado, embora de maneira mais controversa. Alguns a veem como uma figura que inadvertidamente acelerou o fim da monarquia, enquanto outros acreditam que ela fez o que poderia para manter o sistema monárquico, dadas as orientações políticas da época. Independentemente das opiniões sobre seu papel na política, a princesa Isabel é uma figura histórica inegavelmente importante no Brasil e uma das mulheres mais influentes da história do país. Sua coragem e determinação na luta contra a escravidão deixaram um legado de justiça e igualdade no Brasil. Gostou? Então se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Até o próximo!